O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender. Ainda hoje o trigo é semeado e ali vêm e semeiam também o joio. Meus queridos irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje nos traz assim uma reflexão que vale a pena nós aqui comentar um pouco sobre ela. O evangelho de hoje nos faz olhar para dentro de nós mesmos e fazer a pergunta: eu estou sendo um bom trigo ou eu estou sendo joio? Será que para o outro eu tenho levado palavras de carinho, de conforto, de esperança? Ou eu tenho alimentado o ódio, a vingança, o rancor do outro? Nós precisamos entender, meus queridos, que o trigo e o joio estão no meio de nós. E nós não podemos arrancar o joio, porque o próprio Jesus, com esta parábola está nos dizendo: olha, deixa crescer um e outro. No final nós vamos separar. Aquele que for trigo, aquele que tiver me seguido, aquele que for meu discípulo, estará comigo. Aquele que se afastou, aquele que atrapalhou a caminhada, aquele que não quis evangelizar, não quis ser evangelizado, será juntado, queimado e julgado no fogo do inferno. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, esse evangelho, ele traz para nós, assim, uma reflexão. Como nós estamos vivendo, convivendo com aquelas pessoas que a gente sabe que anda errada, que a gente sabe que não está no caminho de Deus. Olha, meus queridos, as pessoas não são ruins de natureza. Todas as pessoas receberam o Espírito Santo. Todas as pessoas foram chamadas, todos nós, homens e mulheres, fomos chamados a este mundo para uma missão. E missão boa. E ser bom trigo. Mas acontece que muitos se deixam levar pelo mal. É o mal, meus queridos, que é o joio. É a violência que é o joio. É a vingança, é o ódio. Tudo isso é o joio que está aqui junto com o trigo, mas que no juízo final será separado. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e ver que tipo de planta que nós somos. Se somos trigo ou se somos joio. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos trigo e trigo de qualidade. Mas, infelizmente, a verdade tem que ser dita. Quantas vezes fazemos fofoca,
quantas vezes guardamos ressentimento, quantas vezes guardamos até ódio, não é verdade? Quantas desavenças dentro de casa, e aí a gente deixa de ser trigo e passa a ser joio. Vamos, meus queridos, eu repito, olhar para dentro de nós mesmos e nos preparar para, no final, Jesus dizer, você foi trigo, e dizer para o outro lá, você foi joio. Que nós sejamos trigo, meus queridos, porque assim estaremos com o Senhor para a vida eterna, amém? Que assim seja, amém.